Audio Jungle. Audio Jungle. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos, na superfície do vale estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, que batiam contra ossos, e se ajuntavam, e cada osso ao seu redor. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ele: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei sobre ele, como me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz eles: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém. Meus irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi chamado por Deus com 30 anos mais ou menos de idade, e ele profetizou cerca de 22 anos. Esse é o tempo de duração do ministério profético de Ezequiel, aproximadamente. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. O significado do seu nome é Deus fortalece. E no capítulo 37, nós temos uma das mais conhecidas profecias bíblicas que se referem a este homem, que é a profecia do vale de ossos secos. É importante que venhamos entender esta profecia de uma forma simples e também extrair lições simples desta profecia. Para isso, vamos retornar ao capítulo 36, versículo 16 ao versículo 18. Vamos entender aqui o quadro deste povo. Capítulo 36, versículo 16 ao versículo 18. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher
em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra, e por causa dos seus ídolos com que contaminaram. Espalhei-os entre as nações, e foram derramados pelas terras segundo os meus caminhos, e segundo os seus feitos eu os julguei. Então, o quadro de Israel, o quadro deste povo nesse contexto, diante da profecia do capítulo 37, é que primeiramente Israel havia deixado o Senhor. Houve um abandono. Israel deu as costas para tudo que representava o Senhor naquele momento. Israel deixou de obedecer ao Senhor ao ponto deles, em segundo lugar, se contaminarem com os ídolos que era estabelecido no culto das demais religiões, dos demais povos. Eles se apropriam desses ídolos, trazem para dentro da sua casa, para dentro do seu templo, para dentro da sua realidade religiosa, e passam a adorar esses ídolos, contaminando a sua fé, a sua crença, a pureza da sua esperança. Israel, ele estava sendo penalizado pelo próprio Deus, por causa dos seus erros. Mas esse quadro faz com que Deus, mesmo diante esta tragédia da fé, destes que deveriam ser um modelo, um exemplo, deveriam carregar e levar consigo todo o ensinamento deixado pelos profetas anteriores, as lições deixadas desde a saída do Egito, aquilo que a lei propunha para eles. Estes homens agora vão ouvir algo interessante, que demonstra uma posição diferente de Deus em relação às suas atitudes. O versículo 21 vai dizer assim, do capítulo 36. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu nome, que profanastes entre as nações por onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou Deus, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Mesmo diante um afastamento, um abandono, mesmo eles se apropriando de ídolos de outras religiões, de outros povos, eles sendo penalizados pelo próprio Deus com a loucura de sua fé, a loucura de sua crença, a loucura dos exageros que eles cometiam dia após dia. A Bíblia diz, Ezequiel está dizendo que haveria um tempo de restauração. A intenção de Deus em restaurar Israel era tão grande que ele está dizendo aqui, olha, por amor ao meu santo nome, por amor ao meu santo nome, eu vou restaurar vocês. Por amor àquilo que eu fiz com seus pais, a tudo que eu prometi, eu vou tornar a todos, eu vou fazer com que todos sejam devolvidos a um único lugar. Colocarei todos diante um único lugar, e ali vocês vão me servir. Eu vou atrair vocês novamente. E aí o versículo de número 24 ao versículo 28, Deus estende essa palavra, e Ele continuou dizendo, eu vou torná-los entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados.
e de toda a vossa imundícia e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardareis os meus juízos, e os observareis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Meus irmãos, veja a bondade de Deus até onde ela vai. Veja a misericórdia de Deus até onde ela vai. A princípio, Deus começa apresentando a crueldade desses homens, dizendo: olha, os vossos caminhos, as vossas ações são tão profanas, são como imundícias. Por onde vocês passam, vocês contaminam aquele ambiente. Deus está dizendo para Israel: olha, aonde vocês entram, aquilo que era bom se torna ruim. Em outras palavras, Ele está olhando para a mulher que tem o seu período de menstruação, e segundo a lei, a mulher não podia tocar em nada. Deus está dizendo aqui para Israel: olha, quando vocês andam, por onde vocês passam, vocês contaminam o ambiente que vocês estão. O pecado de vocês traz contaminação para tudo e para todos. Só que mesmo diante disso, Deus vai falar para esses homens que contaminavam o seu meio, o seu ambiente. Ele vai olhar para eles e vai dizer o seguinte: gente, por amor ao meu nome, eu vou fazer algo diferente com vocês. Eu vou reuni-los, eu vou purificá-los, eu vou santificá-los, e ainda mais, vou colocar um coração novo dentro deles, de vocês. Vou colocar um espírito novo dentro de vocês. Eu vou restaurá-los e vou conduzi-los ao lugar que havia prometido aos vossos pais. Vou conduzi-los novamente a uma terra boa, perfeita, a um lugar de paz, porque essa é a minha vontade, restaurar os homens. Esta é a minha vontade, reconstruir o que foi destruído por causa do pecado. Essa é a minha vontade. Deus está fazendo isso. Só que quando no capítulo 37, Ezequiel aparece, ele aparece então como peça fundamental desse processo de restauração, nessa palavra profética. E Deus vai dar a Ezequiel uma visão. E nessa visão que Deus dá a ele logo em seguida vai fazer uma pergunta, dizendo no versículo que nós lemos, que havia um determinado lugar que estava cheio de ossos, um vale. O Espírito do Senhor o conduziu até lá. E ele começou a andar ao redor destes ossos que eram numerosos. E a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. Então o Senhor perguntou a Ezequiel dizendo: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Acaso poderão reviver estes ossos? A única resposta cabível nesse momento, diante da realidade, era: é impossível. A única realidade, Diva, diante dessa realidade, diante do que eles estavam vendo, o que ele estava vendo, ora, é impossível. Ossos, uma ossada sequíssima. Não passaria pela minha cabeça uma resposta diferente do que esta: não é possível o retorno da vida. Não é possível o retorno da vida. Mas Ezequiel olha para Deus e dá uma resposta, entendendo e pensando na capacidade de Deus de recriar e de criar. E ele vai dizer para o Senhor: Senhor, eu sei da sua capacidade, do seu poder, eu sei que tudo está nas suas mãos, por isso tu sabes, Senhor. Esta é a tua capacidade, Deus. Por mim não é possível.
mas tu o sabes. Ezequiel transfere para o Senhor aquilo que ele entende que é possível. O impossível está nas suas mãos, Senhor. Na minha visão, é tudo impossível. Eu percebo que nessa introdução, nós não podemos negar a possibilidade da vida quando Deus está na jogada. Nós não podemos negar a possibilidade da vida quando Deus está na jogada. Quando Deus está na parada. Quando Deus está no contexto. Quando Deus está inserido. A realidade, o que vemos, é morte. Porém, se Deus está inserido, nós não podemos negar a possibilidade da vida. Porque Ele é o que pode devolver vida para aquilo que está completamente morto. Ele é o que pode devolver vida para aquilo que está completamente destruído. Ele pode. Ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode realizar esta reorganização e produzir vida. Só que aí, diante desta realidade, Deus vira para o profeta que diz: Senhor, eu não quero dizer absolutamente nada, não me ponha nessa gelada, tu sabes. Então, já que eu sei, Ezequiel, profetiza. Já que depende de mim, profetiza, Ezequiel. E aí o versículo 4 ao versículo 6, então Ezequiel profetizou aos ossos, e conforme Deus ia lhe falando, ele disse para os ossos: olha, porei tendões, farei crescer. Então profetizei segundo o que me foi ordenado, e houve então um ruído e um barulho de ossos, que batia osso contra osso, se ajuntavam, cada osso ao seu redor. Ezequiel, ele entendia a possibilidade, porque Deus estava no contexto, mas ele não imaginava que Deus estava dizendo, anunciando a ele, era algo muito maior do que a própria visão, do que simplesmente tornar a vida. Deus estava dizendo a Ezequiel: Ezequiel, o que eu prometo para estes homens e para essa nação, obviamente que não é sobre esses ossos que estou aqui dizendo, me referindo, é sobre a casa de Israel, é sobre o meu povo. Eu estou dizendo que o meu povo será restaurado na esfera espiritual, social, material, política. Meu povo será restaurado por completo, Ezequiel. Ezequiel não entendia a dimensão até ele estar inserido e ver aquele reboliço de ossos se juntando com osso, carne crescendo, tendões, tudo aquilo acontecendo. Deus está dizendo: Ezequiel, o que eu estou propondo para o meu povo é uma restauração espiritual, social, material, política. O meu povo será reconstruído. E aí eu entendo que, obviamente, essa profecia, ela não tem nada a ver conosco. Essa profecia de Israel não tem nada a ver com a igreja. Ela se refere unicamente, exclusivamente a Israel. A restauração de Israel como nação, como povo. Deus devolvendo a autoridade a Israel. Mas eu não posso olhar para esse texto sem me apropriar de sua pedagogia, de sua lição, dos seus ensinamentos, daquilo que está por trás dele, que serve de revelação e de inspiração para a igreja. Porque da mesma proporção que Deus está anunciando a Ezequiel a restauração de Israel, quando um homem, quando uma pessoa, ela entra pelo caminho da restauração, eu não vejo outra coisa a não ser isso: Deus restaurando esse indivíduo espiritualmente, socialmente, materialmente e politicamente. A pessoa é reconstruída em todas as esferas.
Não dá para ser reconstruído parcialmente. Não dá para ser reconstruído somente em uma área. A minha vida espiritual é reconstruída, mas a minha vida social continua uma droga. A minha vida social é reconstruída, mas a minha vida material é uma droga. Não estou dizendo em ter e não ter, não é isso. Entenda bem. Não estou dizendo em ser rico ou ser pobre, não é isso. É o valor que se dá para as coisas. A minha vida política, também não estou me referindo à politicagem. Estou me referindo a desenvolvimento político, a você fazer projetos que atendam à sociedade. Pois bem, e nesse momento em que Deus dá essa visão a Ezequiel, Ele está revelando a condição desse povo. E Ele vai dizer, Ezequiel, eu quero restaurá-los. Eu quero restaurá-los porque eles se perderam faz tempo. E o versículo 11 vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram. Essa aqui é a fala de Israel. Deus está reproduzindo a fala de Israel. Eis que os nossos ossos se secaram. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. É como se em determinado momento Israel caísse em si e dissesse: opa, o caminho que nós escolhemos não tem jeito. O caminho que nós escolhemos, o resultado lógico realmente é a nossa destruição. O resultado possível é a nossa destruição. E Deus está dizendo: olha, eles estão falando, os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós fomos cortados de tudo. Deus está dizendo: Ezequiel, o meu povo ele perdeu as forças, o meu povo perdeu as esperanças. Israel está quebrada e separada de mim. E aqui eu retorno ao que eu já disse anteriormente. Deus estará sempre interessado em nossas vidas, independente dos nossos pecados. Deus tem interesse na sua vida, independente dos seus pecados. Deus tem interesse na sua vida, independente dos seus pecados. Entenda uma coisa: Jesus não é o plano B da salvação do homem. Como assim plano B? Quer dizer que tudo deu errado. Deu errado, Deus errou, então eu tenho um plano B. Quem é o plano B? É Jesus. Ele foi enviado para corrigir o que deu errado. Não, Jesus não é o plano B. O interesse de Jesus sempre foi de criar o homem. O interesse de Jesus, desde todas as coisas, foi de restaurar o homem, estar perto do homem. Ele não é o plano B para a humanidade. Deus sempre esteve interessado na humanidade. Deus sempre esteve interessado em nós. Desde a nossa constituição, desde a nossa formação, Ele sempre esteve interessado em nós, na nossa relação. Deus sempre esteve interessado, independente dos nossos pecados, independente do teu pecado, independente da tua crueldade, independente dos passos que você escolhe dar, que contamina tudo e todos que estão ao seu redor, por tão graves que são os teus pecados. Israel perdeu as forças. Deus está dizendo: olha aqui, Ezequiel, meu povo. Israel perdeu a esperança. Olha aqui, Ezequiel, meu povo. Israel está quebrada e separada de mim. Diante disso, penso eu então nesse interesse de Deus em restaurar o homem, corrigir o homem,
devolver o homem. Tudo isso passa pela oportunidade revelada em sua palavra e anunciada pelos seus santos profetas. Porque a gente, não diferente de Israel, do contexto do livro de Ezequiel, capítulo 37, nós vivemos em um tempo de profunda morte espiritual. Nós vivemos em um tempo de morte familiar. Nós vivemos em um tempo de morte social, de morte religiosa, de morte moral. Nós vivemos um tempo em que não existe mais respeito pela dor do próximo. Vivemos um tempo em que nasce religião dia após dia para tentar responder à humanidade em relação à vida, porque estamos mortos e não percebemos o Criador. O homem está morto. O fato é que Deus entregou a igreja. Deus entregou para a igreja a responsabilidade de anunciar a restauração e reconciliação desses que estão mortos. Deus entregou para a igreja de anunciar a vida para todo ser humano. Deus entregou para a igreja a responsabilidade de mostrar o caminho, que quando ele reconhece Cristo como Senhor através da cruz do Calvário, a vida volta para os seus ossos, a restauração volta para os seus ossos, e aquilo que estava desligado é ligado novamente. Existe uma recuperação, uma reestruturação em todos os ambientes da vida. Por isso que Deus, entre os vários dons que entregou para a sua igreja, entre eles a Bíblia diz que Deus chamou uns para profetas. Deus chamou uns para profetas. Só que se eu for observar bem este chamado da igreja, e este dom entregue para o serviço da igreja, e nós, como eu já disse aqui, como uma comunidade sacerdotal, porque somos feitos, reconhecidos, vistos assim pelo Novo Testamento, vós sois raça eleita, sacerdócio, né? Essa expressão, então, me leva a pensar que somos uma comunidade de sacerdotes. Nós não precisamos mais de um sacerdote para fazer a expiação, para que os nossos pecados possam ser amenizados, a ira de Deus venha se aplacar em relação à nossa crueldade, e aí esse sacerdote leva até Deus o nosso pedido de perdão e de socorro, e Deus vem e fala com este único sacerdote, que retransmite ao povo a possibilidade do socorro e do perdão. Nós não temos mais esta necessidade. O sumo sacerdote Jesus Cristo entrou diante de Deus e disse: olha, eu vou aqui cobrir o pecado de todos os homens para sempre, não haverá mais necessidade dessa ida e vinda, todas as vezes um sacrifício novo, uma morte nova. Não, agora é somente uma morte, não precisamos mais de novas mortes, somente um morreu, que é suficiente, somente um sumo sacerdote, que fez de todos nós uma comunidade de sacerdote. E como comunidade de sacerdotes, todos nós também temos a responsabilidade do anúncio. E a ideia de profetizar é justamente anunciar vida para aquilo que está morto. Anunciar vida para aquilo que está morto. Pastor Fernando, então profetizar não é dizer que eis que vejo uma chave na sua mão. Profetizar não é exatamente isso.
Profetizar na Bíblia, toda a profecia bíblica, ela vinha carregada de exortação, carregada de conserto, carregada de mudança, mudança em todos os aspectos, aonde o indivíduo, a nação, o povo era abençoado ou ia morrer mesmo. Eis que em 40 dias vou destruir vocês, disse o profeta, a cidade de Nínive. Então, 40 dias, vamos orar, e aí o povo se arrepende, e aí Deus vem e restaura o povo. Os profetas faziam exatamente isso. Os profetas agiam em nome do Senhor para anunciar arrependimento ao seu povo. Agora, existem as palavras de sabedoria, as palavras de ciência, que aí é uma outra explicação. Mas o fato, então, que nós somos uma comunidade sacerdotal, isso implica que nós, como igreja, temos responsabilidade de anunciar, João, a restauração, a reconciliação do ser humano, quando ele reconhece a vida através da cruz do Calvário. Anunciar essa verdade nos coloca, então, numa posição de quem assumiu a sua responsabilidade sacerdotal e está agindo como um profeta do Senhor. E aqui eu preciso entender que agir desta maneira, levantar a minha voz como um profeta de Deus, é dizer: ossos secos, voltem à vida, porque esta sociedade está morta, mas nós, pelo poder do Espírito, podemos dizer: ossos secos, voltem à vida, ossos secos sejam reconstruídos, famílias destruídas sejam restauradas, porque como sacerdotes e profetas, nós temos essa autoridade no nome de Jesus. Satanás, você que entrou nesta família e destruiu, acabou com a vida desta família, através da vida de Jesus Cristo, saia e entre aqui a restauração agora. Você tem esse poder, desde que você anuncie, desde que você diga: poderão estes ossos voltar à vida? Senhor, tu sabes. Pode Ribeirão Pires ser salva pelo Senhor Jesus? Senhor, tu sabes. Então faz o seguinte: já que eu sei, profetiza. Já que eu sei, profetiza. Já que você me dá, transfere para mim a capacidade, então profetiza, porque quem faz sou eu. E aí a gente volta ao tema de que a igreja não foi feita para salvar ninguém, e sim para anunciar as verdades do Evangelho. Quem salva é o Espírito Santo. É isso que Deus está falando com Ezequiel. Ezequiel, eu sei que você não tem poder de restaurar a vida desses ossos, mas profetiza, porque quem devolve a vida sou eu. Anuncia o Evangelho, porque quem salva sou eu. Prega a palavra, porque quem faz a obra da conversão sou eu. Sou eu que mostro o caminho, sou eu que revelo a verdade, sou eu, o Espírito Santo. Faz a tua parte, profetiza. Só isso. Profetiza, Anne. Profetiza, caixa de som. E diante disso, encerro essa reflexão dizendo que nós, como igreja do Senhor, que vivemos num contexto bem diferente do contexto de Ezequiel, claro, nós temos que nos movimentar e mobilizar as nossas forças para aquilo que realmente vale a pena. E o que vale a pena é anunciar a grande salvação do Senhor. Anunciar a grande salvação do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa muito importante para você. Quantos de vocês estão passando por dificuldades? Não levanta a mão. Quantos de vocês estão passando por problema? Não levante a mão. Quantos de vocês estão
vivendo uma situação difícil, não levante a mão. Desde que Deus falou comigo, por muitas vezes, e de tempos em tempos, Alain, Deus fala e fala de novo. Fernando, cuida da minha obra, que eu cuido de você. Desde quando eu encarei isso como uma realidade com a minha vida, não tem nos faltado absolutamente nada. Não estou com iate lá na minha casa da praia, pela fé. Não estou com iate não, viu? Não tem uma lancha, não tem um jet ski. Oi? E nem casa na praia. Nem casa na praia, viu? E nem casa na praia. Eu não estou criando cavalo, não estou criando nada disso, porque eu não tenho um sítio com áreas, nada disso. Mas não tem faltado o que comer, o que beber, o que vestir. Não tem faltado absolutamente nada. Não tem faltado absolutamente nada. Porque eu escolhi, Anne, cuidar daquilo que Deus me pediu para cuidar. Fernando, o problema é seu, Deus não pediu para mim. O problema é seu. O problema é meu mesmo. O ponto é que quando nós discursamos, ou quando nós falamos alguma coisa, na nossa agenda não entra o Senhor, a sua obra e a sua vontade. Na nossa agenda entra os nossos planos, os nossos projetos, o nosso trabalho, o nosso coração. Meu irmão, em nome de Jesus, cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar de você. Quantos estão desempregados aqui? Eu sei das pessoas que estão assim. Quantos têm mais tempo de fazer a obra de Deus? Cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar de você. Cuida da obra de Deus, que Deus vai cuidar de você. Cuida. Não é assim, Wagner? Não estamos vivendo isso? Cuida da obra de Deus. Deus vai cuidar de ti, meu irmão. Deus vai cuidar de você. Pastor, eu não sei muito bem o que fazer. Eu conversava com um amigo que veio aqui esses dias, me cobrando as 50 coisas que eu poderia colocar ali na parede sobre o que nós podemos desenvolver. Pastor, eu não sei pregar, que nem você sabe, como Wagner, como outros aqui, como o apóstolo William, o patriarca Kleber, são caras que estão acima da média, né, Alain? A gente está só engatinhando aí, pegando acima da média. Não pode falar muito assim, né? Porque lembra algumas coisas aí ruins, né? Ultimamente, né? Eu não sei pregar, tal. Ok, você não sabe pregar, mas de repente tem gente dentro da nossa igreja e você tem condições de comprar uma lata de tinta e você sabe pintar. Vai lá na casa desse irmão e diz: olha, eu vou te ajudar aqui a pintar essa parede, está aqui uma lata de tinta, vamos pintar juntos. É verdade. Isso é igreja. Na sua casa, né, Anderson? Aí depois você pintou a casa do Anderson, o Anderson vai lá e pinta a casa do outro. Aí não quer, né? Fala a Deus. Quem vai falar a Deus aí? É verdade, irmãos. É verdade. A gente tem que carpir o estacionamento sempre. Pastor, esse mês sou eu, hein? Pode deixar crescer, mata à vontade aí que eu vou passar o facão. É verdade. O pastor, eu estou entrando ali, estou vendo um negócio desarrumado, desorganizado. Ó. Tem essa lâmpada aqui, pastor, que faz uns 6 meses que está apagada. Eu vou vir aqui e vou arrumar, pastor. Eu vou vir aqui e vou arrumar o tanto de lâmpada queimada. Eu arrumo, pastor. Não paga para ninguém, não.
Pastor, quem está orando durante a semana aí? Não tem ninguém? Eu vou vir aqui toda segunda-feira e vou orar pelo ministério, vou orar pela igreja, vou orar pelas pessoas, vou orar pelas nações, eu vou orar pelos missionários, eu vou orar pela tua vida, vou orar pela minha família. Posso vir aí, pastor? Vem aqui, sala aqui não falta. Como eu disse, né? Eu preciso ser tocado pelo Senhor. O que Deus me tocar, eu farei. Senhor, confirma na sua palavra. Me dá direção, Deus, porque eu quero trabalhar para o Senhor. Mas eu não vou mover um dedo enquanto o Senhor não falar, Deus. Mas isso faz tempo que você falou. Isso faz tempo que você pediu. Você olha para dentro de si, você vê isso? Poderão esses ossos voltar à vida? Poderão. Tu sabes, Senhor. Talvez eu faria uma segunda pergunta para Ezequiel. Eu posso contar com você, Ezequiel, para profetizar esses ossos, para que eles voltem à vida, Ezequiel? Eu posso contar com você, Priscila? Eu posso contar com você, Johnny? Eu posso contar com você, Ailton, para profetizar para esses ossos, para que esses ossos voltem à vida? Eu posso contar com você, Diva? Eu posso contar com você, Ruth? Eu posso contar com você, Paulo? Eu posso contar com a igreja? Com quem eu posso contar? Paulo vai dizer isso, pegando um gancho do Antigo Testamento. Como ouvirão, se não há quem pregue? Como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, se ninguém for anunciar? Como? A gente está atrás das nossas justificativas, e Deus está dizendo: olha para os ossos secos desta vida e profetiza. Deus, mas eu não posso, eu não tenho tempo, eu não tenho condições, comigo não dá, Senhor. Deus, eu não posso, encontra outro, Senhor. Levanta alguém para isso. Nós estamos numa comunidade sacerdotal. E Deus levantou uns para profetas. Você que é profeta do Senhor, anuncie vida aos ossos que estão secos. Anuncie vida aos ossos que estão secos. Anuncie vida aos ossos que estão secos. Podem reviver? Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Amém?